João capítulo 3 e o versículo 16 ao 18 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados, porque não creram no Filho único de Deus. Além da nossa necessidade do corpo e alma, nós também temos necessidades espirituais, e a maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda do homem lá no Jardim do Éden. Aqui em Romanos capítulo 5 e o versículo 12, Paulo diz assim: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Romanos capítulo 3 e o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Quando Adão peca, o pecado entra na terra, e por causa disso o pecado não afetou só Adão, mas afetou toda a raça humana, porque toda a raça humana descende de Adão, e todos que foram nascendo começaram a nascer pecadores. Por isso que Paulo diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E Deus precisava reconciliar o ser humano com ele, porque o ser humano necessita da salvação. E por causa dessa necessidade do ser humano, Deus envia o seu único filho, envia Jesus para morrer pela humanidade e assim reconciliar novamente o ser humano com Deus, assim reconciliar novamente o homem com Deus. Por isso que lá em João capítulo 3, o versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que o homem morra. Eu estou falando a morte eterna, a segunda morte. Deus quer que o homem tenha vida. Aí o versículo 17: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Como o mundo é salvo por meio de Jesus? Pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Por ele ter sofrido, ter sido humilhado, ter sido espancado, ter sido crucificado numa cruz, por amor a mim e a você. E o versículo 18: não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Olha o que Jesus fala no versículo 18, isso é a palavra de Jesus. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador. Quando eu creio, quando eu confesso a Cristo como meu Salvador, não há condenação reservada para mim. Quando há condenação reservada para mim? Quando eu não tenho Jesus como meu Salvador. Foi isso que Jesus falou. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Se eu creio em Deus e tenho ele em Jesus e tenho Jesus como meu Salvador, não há nenhuma condenação reservada para mim. Mas se eu rejeito a salvação, se eu não recebo Jesus como meu Salvador, a Bíblia diz que essas pessoas já estão condenadas. Porque quem nos livra da condenação eterna é Jesus. Por isso que ele
viveu aqui na terra, foi humilhado, sofreu e teve uma morte de cruz, para derramar todo o seu sangue, para nos salvar da condenação eterna. O ser humano necessita da salvação, e essa é a promessa mais linda que a Bíblia tem, é a da salvação, porque Deus quer que a raça humana seja salva. Deus quer que a raça humana vá morar com Ele no céu. E é por isso que Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por mim e por você. Deus te abençoe.